mal sobre nossas vidas. Eu comecei a orar e eu comecei a anotar e escrever. Pastor Pedro, às vezes as pessoas estão sendo influenciadas pelo mal e elas não percebem isso. Nós precisamos ter, William, essa percepção, como eu estou falando, o que eu estou fazendo, se eu não estou debaixo de algo ou uma opressão maligna sobre a minha vida. Nós precisamos perceber se as minhas atitudes, como eu estou fazendo, como eu estou me comportando, eu não estou debaixo de uma influência maligna. Eu preciso perceber isso. Nós precisamos ter essa percepção. Precisamos ter essa clareza. Porque às vezes as pessoas, elas estão tomando uma atitude e ela acha que é normal. Não é normal algumas coisas. Algumas coisas não são normais e nós precisamos ter essa percepção. Tem algumas coisas às vezes acontecendo no nosso casamento. Tem algumas coisas às vezes acontecendo com os filhos. E você precisa ter essa percepção. Senhor, o que está acontecendo? Não é normal. Então quando eu tenho essa percepção, então eu vou agir contra aquilo. Porque a Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, amém? Mas o Filho de Deus, Jesus, veio para nos dar vida e vida em abundância. Então eu preciso me apegar com Cristo. Se eu sei que o ladrão, alguns pastores dizem Satanás, mas a Bíblia diz que o ladrão vem somente fazer uma coisa: matar, roubar e destruir. Esse é o trabalho dele. Então Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E outro versículo diz que ele veio, Realdo, para desfazer toda a obra do mal. Provérbios 26:2 diz que a maldição sem causa não encontra um pouso. A maldição sem causa, ou seja, o mal que está em ação, se ele não encontrar uma legalidade em você, ele não vai fazer nada. Mas se o mal veio em você e está fazendo um rebuliço na tua casa, então você precisa se apegar numa palavra: Senhor, tu veio para desfazer toda a obra do mal. Você precisa se aprofundar nisto. Pastor, como é que essa influência de Deus vai vir sobre mim? Só buscando Ele. Um dia os discípulos: Senhor, aumenta a nossa fé. Pastor Roberto, os discípulos chegaram: Jesus, aumenta a nossa fé. E só tem uma maneira de aumentar a nossa fé: ouvindo a palavra de Deus. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por ouvir coisas que não são baseadas na palavra. Então, através da nossa fé, quando eu tenho fé, porque Ele me deu poder, Ele me deu autoridade para pisar serpente e escorpião. E nós precisamos então ter essa percepção quando o mal está agindo nas nossas vidas. Opa, meu Deus. Abra comigo Mateus 4, versículo 16. Hoje você vai sair daqui revoltado com a situação. É não aceitar mais. É não aceitar mais o que o mal está fazendo. Olha o que diz Mateus 4, versículo 16 e 17. Então aí, Mateus 4, 16. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. E aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Versículo 17. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Vamos ler o 23. Pula para o 23 aí.
E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. Versículo 24. A sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam, acometido de várias enfermidades, e tomados, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e Jesus os curava. A Bíblia fala em Mateus 4,16, que um povo que jazia em trevas, viu uma grande luz. Um povo que estava no domínio das trevas. Nós não lemos no 16? Um povo que estava passando por muitas dificuldades. Um povo real que vivia numa cidade sofrida. Um povo que vivia na enfermidade e vivia na depressão. Pessoas escravas de doenças. Mas a Bíblia diz que eles viram a luz. Se eles viram a luz, glória a Deus, porque eles estavam na região da sombra da morte. Eu fui dar uma pesquisada sobre essa sombra da morte. Eles tinham uma aparência de uma pessoa morta. Eles viviam, sabe aquela pessoa que não consegue, pastor Roberto, levantar a cabeça? Eles viviam dessa maneira. Mas o Senhor entrou naquele lugar com um propósito de salvar aquelas famílias. E eles viram a luz. Eles viram a luz. Meu Deus. O povo que jazia. Eles viram uma grande luz. O que estavam detidos, a sombra da morte, a luz raiou. Eles viram a luz. O que significa jazias? Aprisionados, detidos, presos, humilhados. Era a situação daquelas pessoas. Por isso que eu abri o culto, aliás, a minha mensagem dizendo que você precisa ter essa percepção. E eu quero levar você a uma história que parecia que estava tudo normal até o Senhor chegar. Porque eu vou tocando a minha vida de qualquer maneira, até que o Senhor apareça e traz uma clareza. Porque você vive um casamento, acha que todos os casamentos são assim. Você está mal no casamento, você não está desfrutando de um casamento ou de uma família, você acha que todas as famílias vivem igual a sua. Não. Se a promessa sobre nós, feliz o homem que teme ao Senhor, desfrutará da sua família na mesa. Feliz será e tudo irá bem a ele. Se eu e você, as coisas não estão indo bem, porque nos falta intimidade com Deus. Agora eu e você estamos vendo a luz. Se eu sei que através de Jesus a minha vida irá mudar, nós precisamos nos aprofundar. Ir um pouco mais além. Buscar mais, nos dedicar mais. Eu tenho falado, uma oração de 10 minutos, Realdo, não vai resolver mais. As coisas do mundo estão nos apertando. Eu acompanhei um cara que ele disse que a tecnologia, as pessoas estão sendo tão influenciadas, que a pesquisa diz que um ser humano, passa até 9 horas nas redes sociais. Aí a pessoa fica 9 horas nas redes sociais e quer, pastor Roberto, que 1h30 de culto muda toda a história dela. Isso não irá acontecer. Não irá acontecer. Você precisa gastar mais tempo com Deus.
Esses dias minha esposa estava compartilhando, ela viu uma entrevista, o filho comentando sobre o pai, Alain. O pai, pastor Roberto, ele falando, o meu pai é um homem de revelação. O meu pai é um homem que Deus fala com ele. E a minha esposa só ouvindo. O que ele faz de diferente? Aí ele conta que ficava de 7 a 8 horas, pastor Roberto, orando. Por favor, vamos pegar esses bons exemplos e trazer para nossas vidas hoje. Trazer bons exemplos. Precisamos olhar para quem está fazendo coisas boas e acompanhar essas pessoas, seguir essas pessoas. Quem você está seguindo? Você acha que eu não sigo pessoas que estão além de mim? Você acha que não? Eu vou à caça de homens de verdade, mulheres que estão sendo sábias na sua casa. Você acha que a minha esposa não procura isso? Nós precisamos acompanhar e seguir realmente. Por favor, você pode me seguir lá. YouTube, Casa de Deus, é só digitar lá. É só digitar lá. Nos acompanha, as pregações estão lá. Testemunho de quando começou. Tem o testemunho da Casa Solidária. Por favor, gaste lá meia hora nos assistindo, porque lá tem palavras de vida. Palavras de vida. Gente, às vezes eu tô ali ajudando a minha esposa na casa. A gente bota pregação, a gente bota palavra, a gente faz isso. Nós fizemos isso. O que eu estou ouvindo? O que eu estou ouvindo? O que eu estou vendo e ouvindo? Vai pesquisar. 5 minutos ouvindo notícias ruins. Você pode ficar até 5 horas de baixa autoestima. Aí você está lá nas redes sociais. Como é que está lá isso? Como é que está lá aquilo? Talvez você está lá pesquisando sobre a cidade de Israel. A Bíblia só diz uma coisa: orai por Jerusalém. Ele não diz para você pesquisar, ele diz para você orar por ela. Precisamos entender as escrituras para nos mover sobre ela. Abra comigo. Meu Deus, quem inventou isso do culto de 1h30? Né, Eliezer? Aleluia. Abra comigo Lucas. Pode louvar um pouquinho para. Você pode estender suas mãos para cá. Que essa palavra possa ser como uma flecha no teu coração. Eu não aceito mais o mal atuar no meu casamento. Eu não aceito. Não aceite, por favor. Se revolte. Deus poderoso. Eles viram a luz. Sim. Santo. Eles viram a luz. Deus poderoso, não há outro igual, só tu és santo. Nós te adoramos. E não há outro igual, só tu és santo. Meu Deus. Aleluia. Um dia o Senhor falou, antes de ir para a glória, Ele disse: Senhor, Ele fez uma oração, Alain. Ele disse: Senhor, livra-os do mal. Livra-os do mal, Senhor.
Ele disse, pastor Pedro, Senhor, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Por que ele disse, Senhor, eu não quero que os tire do mundo? Porque eles estavam se tornando discípulos de Jesus. Aliás, tinham se tornado discípulos dele. E eles deveriam continuar aquilo que o Senhor parou neles. Eles deveriam dar continuidade. E nós precisamos hoje dar continuidade. Se hoje, William, nós estamos aqui, é porque alguém nos convidou para estar aqui. Alguém chorou por nós. Alguém jejuou, alguém. E ainda tem gente levantando de madrugada, né, pastor Pedro? Nós temos um grupo de homens. E o pastor Pedro, ele ora de madrugada. Levanta de madrugada. Eu sempre falo isso aqui. Pastor Pedro, pastora Valdete. Talvez você também, pastor, eu levanto também, glória a Deus. Precisamos orar. Se revolte, não aceite. Mude a sua história. Mude a sua história. Abra comigo. Eu já citei Lucas 13:10. Vamos ver se é isso. Lucas 13. Meu Deus. Chegaram lá? Diz assim. Lucas 13:10. E aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Ele estava onde? Ou seja, numa igreja. Versículo 11. E que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por uma doença. E ela caminhava encurvada, sem condições alguma de se endireitar. Versículo 12. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, está livre da tua enfermidade. Em seguida ele lhe impôs a mão e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Versículo 16. Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado, esta mulher, uma filha de Abraão, a que Satanás escravizou por 18 anos? Jesus, ele estava onde? Numa sinagoga. Jesus, ele ia nas aldeias, ele ia nas sinagogas, ele ia nas igrejas, ele ia nas casas, aonde o Senhor o conduzia, ele iria. E ele estava então num dia na sinagoga, creio que todos adorando, só que ele percebeu uma mulher, que aquilo não era normal. Ele olhou uma mulher, ela estava encurvada, e a Bíblia diz que ela não conseguia endireitar. Então o Senhor olha para ela, Eliezer, e diz assim: vem cá. A Bíblia diz, pastor Roberto, vem para frente. Meu Deus, pega os códigos aí, vem cá para frente, quero falar contigo. Então ela foi, e a Bíblia diz o quê? Que ele coloca as mãos. Ele coloca as mãos. Tem momento que Jesus colocava as mãos, tinha momento que ele só dizia: não, pode se mostrar os sacerdotes. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, ele faz da sua maneira.
ou nós tocamos, ou não precisa tocar, Ele pode fazer. Então Ele disse: vem cá na frente. E quando Ele coloca as mãos, aquela mulher se endireita. E ela passa o quê? A glorificar a Deus. A glorificar a Deus. Ela estava onde? Na sinagoga. Ela estava onde? Há 18 anos com aquela enfermidade. Pastor Roberto, sabe o que me chama mais atenção? 18 anos ela estava na sinagoga e ninguém percebia uma enfermidade. Ninguém tinha essa percepção que era um espírito maligno. O que mais me revolta é que quando Jesus cura aquela mulher, os sacerdotes, os religiosos, disseram assim: hoje tu não deveria ter curado. Aí então a lei lhes diz: como eu não deveria curar uma mulher? Há 18 anos ela é escrava de Satanás. Por isso que nós precisamos ter essa percepção. Não é normal. Só que Simara, para aquela igreja, aquela mulher era normal. Era tudo normal. Ela estava ali, servindo, trazendo a água, limpando os banheiros. Era tudo normal. Nós precisamos entender o que é normal e o que não é normal. Você precisa. Às vezes eu falo, Fernando, a Bíblia diz, toda sexta ceia eu digo: examinai-se o homem a si mesmo. Mas é todos os dias, não é uma vez por mês. Todos os dias: Senhor, como eu estou contigo, Senhor. Às vezes, pastor Roberto, eu estou lendo as escrituras: Senhor, eu quero fazer as coisas certas. Senhor, eu quero ser zeloso pela tua palavra. Senhor, eu não quero mentir, eu não quero roubar, eu não quero me prostituir, eu não quero estar vendo coisas que o Senhor não se agrade. Todos os dias eu estou me examinando. Só que na igreja era tudo normal. Só que hoje eu converso com você alguns minutos, eu já vejo: não, tem alguma coisa errada aí. Tem algumas coisas erradas. Você precisa perceber, você precisa ler as escrituras e olhar: não, essa palavra aqui não está se cumprindo na minha vida. A Bíblia diz que Deus, Ele nos deu um espírito, não foi de covardia. 1 Samuel 1,7. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O que me chama mais atenção é o equilíbrio. Nós podemos, pastor Roberto, ter amor, nós amamos. Nós temos poder, pode vir aqui. Mas às vezes, pastor Pedro, nos falta o equilíbrio. Uma pessoa, William, desequilibrada, a gente não quer ficar perto. Pastor, mas eu preciso então, o que eu devo fazer? Busca no Senhor. Porque Ele disse para Abraão: anda na minha presença e tu serás perfeito. Não faz a tua vida algo normal. Aquela pessoa: o meu pai já passou por essa doença. Não! Elimina, chega em você. Você precisa ter um corte. Aquela mulher, pastor Pedro, não glorificava mais a Deus. E todos da igreja achavam normal. Mas se você presta atenção, se você caminhar perto de nós, você vai ver a luz. Se nós atrair a presença de Deus, nós vamos perceber: não, isso não é normal. Porque você vai olhar para o meu casamento: não, meu casamento não está assim, não, eu preciso mudar. Só porque naquela igreja poderia, pastor Roberto, ter palavra. Só que Jesus não estava naquele lugar. Mas quando Jesus chegou, então, Realdo, tudo mudou. Quando Jesus, Bia,
entra em cena. Meu Deus do céu. Ele diz: vem cá, mulher, porque hoje é o teu dia. Hoje é o teu dia. Essa mulher, nós precisamos olhar para ela e dizer: Senhor, às vezes você olha, não, mas eu não estou encurvado, eu sou um cara reto. Talvez por dentro você está aprisionado. O inimigo, ele é muito astuto. Ele nos aprisiona em coisas que você nem percebe. Pastor Pedro fez a abertura, o pastor Roberto fez a oferta, deu o recado. E eu preciso estar atento a tudo isso, através da canção. Então nós precisamos ter essa percepção. Precisamos ter essa percepção. O que aconteceu com Eva lá no jardim? Deus chegou para ela e disse: Eva, o que aconteceu? Não se distraia. Deus abençoe. Quando Deus chegou, pastor Roberto, até Eva, e diz: Eva, o que tu fez? Sabe o que ela falou? A serpente me enganou. Ele chegou e disse: Adão, o que tu fizesse? Aí ele disse: foi a mulher que tu me desse. Então Deus foi até Eva e disse: Eva, o que tu fizesse? A serpente me enganou e eu comi. Por favor, não seja enganado. Saia do engano. Haja na verdade. Se o Senhor diz não come, não toca, não faça. Interessante, pastor Roberto, disse que aquela árvore que Eva olhou era agradável aos olhos. Agradável aos olhos. Então, cuidado. Aquilo que você anda pensando, vendo, porque senão você vai estar atraindo. É por gentileza. Vendo entre nós, te adoro. É uma noite de você se endireitar na vida. Ah, meu Deus. Por favor, não aceite mais andar encurvado